Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Skoralik, faço parte do time de comunicação da Laszlo. E vamos dando continuidade a essa semana mais do que especial, o Aroma Day 2020. Hoje entramos no quinto episódio, Química e a Brasilidade dos Óleos Essenciais, com a nossa querida Patrícia Barragan. Antes de chamar nossa convidada, quem ainda não segue a Laszlo no YouTube, se inscreve no canal, clica no joinha e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade da Laszlo. Agora sobre a nossa convidada, ela é técnica e graduada em Química, optou pela licenciatura e é apaixonada pelos processos de ensino e ciências. Desenvolveu sua profissão ao longo de 11 anos de ensino de Química em sala de aula. Possui experiência com a cromatografia dos óleos essenciais e é atualmente colaboradora da Laszlo e professora do IBRA no curso de Introdução dos Óleos Essenciais. Agora com vocês, Patrícia Barragan. Vem, Patrícia. Ei, pessoal, boa noite. Boa noite, Alexandre. Obrigada por mais essa oportunidade, obrigada por me receber aqui. Estamos aí para conversar mais um pouco de óleos essenciais, um pouco mais de química, né? Boa noite, Patrícia. É um prazer, né, te chamar mais uma vez, participar com você de mais essa live. Só tenho a agradecer, ó. Gratidão. Obrigada. Obrigado, pessoal, que vem acompanhando a gente durante toda a semana. Tem sido uma grande alegria para a gente poder desenvolver todos esses temas com vocês. As lives ficam gravadas na playlist já ia falar de álogos essenciais, né? Do Aroma Day, então na semana comemorativa do Aroma Day. Hoje é o nosso quinto episódio e amanhã tem live especial também. Obrigada, não percam, Alexandre, pessoal. por me receber. Obrigado, Isso Patrícia. aí. Vou ficar aqui como seu suporte. Boa palestra. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Pessoal, então, começando a conversar, né, mais uma vez sobre a nossa querida química no contexto dos óleos essenciais. Então, como o Alexandre me apresentou, a minha formação é em química, então eu já uso esses óculos para conhecer, né, dos óleos essenciais, para compreender da aromaterapia e compreender sobre as quimiquices. O que são as quimiquices, né? Esse discurso que permeia todo esse contexto de ensino, de conhecimento, até de bate-papo mesmo, mas que usa a linguagem da química para poder se fundamentar, para poder pensar, para poder raciocinar. Então, ao longo das aulas que eu venho desenvolvendo, do curso que a gente já ministra pelo IBRA, né, Introdução à Química dos Óleos Essenciais, toda essa ideia abrange as nossas quimiquices. Então, quando eu recebi o convite para a gente conversar nessa semana do Aroma Day, eu não podia deixar de tratar desse tema, uma vez que é o principal óculos que eu uso para ver de tudo, na verdade, né? Não só os óleos essenciais, e compartilhar com vocês, porque realmente é uma parte que eu adoro, que eu me realizo muito, é estar como professora e trazer essa ponte de integração entre vocês. Então, eu espero que vocês curtam bastante, pode pegar o caderninho, né? Vai ser bastante legal. Então, nós vamos conversar aí de alguns óleos brasileiros. Enquanto isso, você pode escrever para a gente se você já conhece algum óleo essencial que é de origem brasileira, né, que faz parte do nosso país, que é nativo, não só assim, que é cultivado aqui. A nossa ideia para a live de hoje é trazer óleos que sejam genuinamente nativos da nossa região, né? E nós temos alguns que são bem bacanas, são bem interessantes. Bom, além de pensar, né, de vocês me dizerem se vocês conhecem alguns óleos brasileiros, qual a experiência que vocês têm com eles, vocês já pararam para pensar se existem similaridades com outros óleos que sejam também brasileiros ou que sejam tradicionais da aromaterapia? Porque sim, os óleos essenciais, eles são as respostas que as plantas dão, né, ao seu ambiente, não só as suas questões genéticas. Claro que eles estão envolvidos em relação à genética da planta, à individualidade da planta, aquela espécie, porém, eles também são formas com que a planta interage com o seu ambiente, por isso, resposta ao seu ambiente. E dessa maneira, considerando por essa perspectiva, os óleos brasileiros podem ter características muito específicas, mas também podem se assemelhar a outros óleos. Vocês já pararam para fazer algum estudo desse tipo? Contem para a gente e vamos começar o nosso caminho pelas brasilidades.
E por que pensar em óleos brasileiros? Vejam nessa representação linda e maravilhosa, que o Brasil está bem aí no meio, é um país verde. Ainda é um país que a gente tem uma riqueza enorme, né, uma biodiversidade gigantesca, ainda muito a se conhecer, muito a se desbravar, nesse sentido de usar mesmo a nossa capacidade intelectual, a nossa interação, até mesmo as nossas ciências e consciências para conhecer e adentrar o universo da biodiversidade do nosso país. Então, de uma forma assim, um pouco simplificada, mas trazendo uma generalização, o Brasil contém 6 biomas. Lógico que tem faixas de interseção e tudo, né? Mas, assim, 6 biomas básicos, que seriam a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas. E se você lembra-se das aulas de geografia, eles são bastante distintos uns dos outros e por essa razão contemplam espécies vegetais, animais também, insetos, tudo, mas aqui a gente vai falar de plantas, né? Eles contemplam espécies vegetais também muito distintas, adaptadas às suas condições de altitude, de luminosidade, de terreno, nossa, de todos esses desenvolvimentos, né? E conhecendo mais sobre os biomas brasileiros, sobre essas possibilidades, a gente tromba aí com possibilidades mil de ter, quem sabe, óleos ainda por conhecer, plantas aromáticas ainda por conhecer. E eu trago para vocês, a título de lembrança aqui nesse momento, o óleo de Jurema branca, que vem ali da Chapada Diamantina, um óleo incrível que foi, assim, sucesso do ano, né? E ele veio mesmo nesse movimento de busca de conhecimento mais sobre as possibilidades das nossas espécies vegetais. Então, vamos lá, né, conhecer um pouquinho mais da brasilidade dos nossos óleos essenciais. E para esse momento, eu faço um convite a vocês. Quando a gente vai falar de óleos essenciais com óculos da química, quem já foi meu aluno, né, nesse contexto de química dos óleos essenciais, sabe que a gente vai se debruçar um pouco sobre o perfil composicional deles. Porém, é importante lembrar que aqui nós temos óleos ainda pouco conhecidos, então já estou dando um spoiler aí do que a gente vai conversar. A gente tem óleos ainda pouco conhecidos, então é muito importante a gente se apropriar da história daquela planta, pelo menos a forma como ela é utilizada no ambiente que ela está adaptado, porque isso já vai dar alguns indicativos para a gente das possibilidades de uso para os seus diversos extratos, incluindo os óleos essenciais, né? E nesse momento, por que conhecer a química desses óleos? Se você também já descortinou esse primeiro movimento, você sabe, por exemplo, que conhecendo o perfil composicional, entendendo um pouquinho mais assim do que contém aquele frasquinho de óleos essenciais, o que está ali dentro, a gente tem possibilidades de pensar sobre as suas questões de segurança, sobre as suas aplicações, sobre as suas restrições, as formas de uso que poderiam ser mais pertinentes, né? Então, tudo isso, a linguagem da química, ela está muito próxima e ela já traz uma primeira orientação quando a gente está estudando um óleo novo, ou mesmo os óleos que a gente já tem muita referência, tá? E claro, eu não poderia deixar de começar com o óleo essencial de copaíba. O nosso objetivo aqui não é esmiuçar tudo da copaíba, que tem uma história lindíssima dentro do contexto das brasilidades, né? Então, assim, como ela é uma é uma planta, né, que se estende em todo o território nacional, inclusive também fora do Brasil, né, na América Latina, mas também na África. A gente tem diversas relações dos povos com a copaibeira. Porém, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, assim, de conhecer um pouquinho mais desse perfil composicional e o que ele nos diz a respeito das potencialidades desse óleo lindo e maravilhoso, que é o óleo de copaíba. Então, das espécies disponíveis e conhecidas de copaíba, a gente tem aí a Copaífera officinalis, a Copaífera reticulata, a Copaífera Langsdorff. Temos também outras espécies de copaíba que são muito conhecidas, são muito estudadas. Então, se você abrir, né, essas plataformas de estudos, né, científicos e tudo, PubMed, por aí vai, vocês e digitarem, né, copaífera,
vocês vão encontrar diversos estudos em diversas amplitudes, tanto com o óleo essencial, com a espécie, com o perfil fitoquímico, com o perfil do óleo essencial, com o perfil do óleo resina, com questões sobre a planta, sobre a genética dela. Então, assim, de fato, dos óleos brasileiros, é um dos mais estudados, é o óleo de copaíba, que a gente tem mais dados disponíveis. Né? Mas por que eu dei destaque àquelas três? Porque são as mais facilmente encontradas para uso já na aromaterapia. Então, como forma, como recurso de óleo essencial ou óleo resina, extrato natural para uso no contexto da aromaterapia. E algumas regiões no Brasil, elas privilegiam também a extração para dar esse tipo de destino. Então, quem que são essas copaíbas que a gente está falando aqui agora? Vou trazer de exemplo para vocês, só um minutinho, gente. Se você quer conhecer, desculpa, as potencialidades da Copaíba officinalis, você pode, por exemplo, adquirir o óleo de copaíba branca. No caso desse exemplo, é uma óleo resina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças. A gente tem também, para a copaíba reticulata, né, ou a copaíba reticulata, um exemplo possível é a conhecida copaíba defumada, também um sucesso, né, de vendas e de conhecimento, tem um potencial incrível esse produto. E copaíba Langsdorff, a gente tem aí a copaíba vermelha, uma das mais facilmente acessadas dentro do contexto da aromaterapia. Então, só para trazer essa informação para vocês, que o óleo de copaíba, no Brasil, ele é muito tranquilo da gente conseguir, de a gente obter. Diversas empresas no Brasil trabalham com o óleo de copaíba, o óleo de qualidade. É só importante, assim, lembrar de se você, por acaso, né, for adquirir como é que a gente fala? Em local, né, com alguém que faz a extração do óleo de copaíba, de lembrar de não misturar ele em nada, porque é muito comum que as pessoas vendam óleo de copaíba puro, porém ele está misturado com óleo gordura, né, mas para muita gente isso é considerado um óleo bacana, mas dentro das nossas questões da aromaterapia, o que a gente deseja é o óleo não misturado, é o óleo da forma como a planta ela produz para a gente. Então, só esse detalhe, só lembrar desse detalhe. Se você tiver acesso a alguém que produz e que obtém o óleo de copaíba, lembrar de conferir com a pessoa se por acaso ela não misturou ele com alguma outra coisa, tá? Bom, seguindo. As indicações etnofarmacológicas para a copaibeira, né, essas diferentes formas, são muitas também. Como eu falei para vocês, é uma planta que tem uma vasta história ao longo de todo o território brasileiro, até fora do território brasileiro. Então, procurando informações, eu encontrei, inclusive, indicações para a casca da copaibeira, né? Utiliza-se, por exemplo, na forma de chá para lavagem de ferimentos e depurativo sanguíneo. Mas o nosso caso aqui agora não é falar sobre o chá da casca, mas sobre o produto oleoso, de aspecto oleoso, que se obtém das copaibeiras. Então, ela, nesse contexto, é conhecida também popularmente como pau d'óleo. E esse pau d'óleo, ou seja, a copaibeira, ela produz o quê? Ela produz uma óleo-resina, um produto bruto, que é extraído por trado. Então, é uma forma específica de extração. Já teve diversas maneiras de se extrair um óleo de copaíba, né? Mas algumas delas levavam a árvore a ter uma média de vida mais baixa. Então, pensando que é interessante manter a condição da árvore de produzir outras vezes, né, e de se extrair dela outras vezes a óleo-resina, foi se desenvolvendo ao longo do tempo formas de extração que respeitam mais a integridade da árvore para que ela possa, de fato, produzir mais vezes e se manter aí mais saudável e mais íntegra. Então, essa obtenção aí por trado, por furo, tem que ser feita com alguém que saiba fazer isso, para manter a integridade da planta. E, de uma forma geral, existem múltiplas indicações para este óleo resina a partir da medicina tradicional. Muitas delas tratam de infecções. Há infecções de que tipo? Respiratórias, internas, de pele, todos os tipos de infecções que eles podiam, gengiva, de dente, tudo utilizando a óleo resina de copaíba.
Também como cicatrizante, é muito forte essa indicação da óleo-resina pelas comunidades que se utilizam desse produto, né, ao longo de todo esse tempo. Então, inclusive, é uma das razões que eles começaram a verificar como é que se utilizava o óleo de copaíba, quando observaram que na parte baixa das árvores, ela estava, às vezes, desgastada, e foi visto que os bichos, os animais que conviviam com aquilo ali, eles esfregavam a pele, esfregavam o pelo, esfregavam a superfície, na superfície da árvore, buscando dali extrair esse produto, né? Instintivamente desenvolveram essa relação com as copaibeiras para proteger a pele, para cicatrizar a pele, até para livrar também de parasitas, tratar infecções, contaminações, né? E a grande referência para o óleo das copaibeiras é a ação anti-inflamatória. Então, também é utilizado de maneira, assim, muito recorrente em diversos tipos de inflamação. Mas isso é o que o uso tradicional fala para a gente, né? E quando a gente vem do ambiente científico, eu vou falar pela minha própria experiência. Às vezes a gente dá pouco valor a isso. Eu sei que muitas vezes esse público que está me ouvindo não vem desse mesmo contexto, né? Vocês estão num contexto, um discurso um pouco diferente. Eu falo muito pela minha experiência. Eu aprendi a valorizar muito mais essas questões do desenvolvimento das comunidades, das plantas, depois que eu fui mordida pelo mosquito da aromaterapia. Né? Eu não tenho vergonha de confessar isso, mas hoje faz muito sentido. Então, o que a ciência faz? Né? Ela olha para essas indicações, para essas formas de uso tradicional e fala, bom, vamos investigar o que a gente consegue responder a partir disso daí. Mas antes da gente entrar no que os estudos falam sobre o óleo de copaíba, eu gostaria de compartilhar uma parte de quimiquices com vocês. Então, descrever um pouco melhor o que é essa óleo-resina. A óleo-resina de copaíba, esse produto bruto que é extraído a partir de furo do seu tronco, ele tem dois grupos de componentes principais, né? Que uma parte desses componentes é formada de voláteis, então, quando eu digo voláteis, são essas moléculas que são liberadas, né, que volatilizam, chegam no nosso nariz e a gente percebe como cheiro, como aroma, tá? E uma outra parte que é mais resinosa, mais gomosa, que não volatiliza, e essa parte da óleo-resina de copaíba é formada basicamente por ácidos diterpênicos fenólicos, não se assustem com esse nome. Eu até deixei coloridinho aí para vocês. Então, do total do produto obtido, que a gente chama de óleo-resina, ou às vezes é chamado de bálsamo também, mas a óleo-resina de copaíba, ele pode ter de 10 a 50% deste grupo que não se volatiliza, desse grupo resinoso, desse grupo mais denso, que faz parte dos ácidos diterpênicos fenólicos. Enquanto isso, de 90 a 50% deste bálsamo, desta óleo-resina, é formado de voláteis. Ou seja, se esta óleo-resina passa por um processo de destilação, ao final do processo de destilação, nós temos um produto formado somente pela parcela volátil. A resina, né, os ácidos, eles vão ficar para trás, eles vão ficar em outro meio, e esses voláteis, então, eles compõem aí sim, não mais a óleo-resina, mas o óleo essencial destilado da copaíba. Sim, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro, mas isso é uma das partes que eu acho mais legais da gente compreender sobre as diferenças das formas de obtenção e como que isso interfere na composição química e, por consequência, também nas formas de uso, certo? Por exemplo, se a gente vai utilizar a copaíba, o óleo de copaíba, no difusor, qualquer difusor, elétrico, ultrassônico, qualquer difusor, num processo de inalação, faz mais sentido a gente utilizar o óleo destilado, porque ele é formado de moléculas que vão se volatilizar, que vão chegar no nosso sistema respiratório. Já para outras questões de pele, por exemplo, é possível utilizar tanto o óleo destilado, dependendo da função que você deseja, quanto a óleo resina, porque esse grupinho aqui, ó, que não vai na destilação, ele também é terapêutico, também foi estudado. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo de uma óleo resina formada por
10% de não voláteis, de ácidos diterpênicos fenólicos. Um desses ácidos, o ácido copaico, por exemplo, ele tem indicações terapêuticas contra inflamações e dores, apresenta um potencial muito interessante nesse sentido, tá certo? Então, esses ácidos diterpênicos também podem ser aproveitados na óleo-resina, não só o óleo essencial. Então, a copaibeira, né, o pau d'óleo, nos fornece pelo menos 2 produtos de grande versatilidade. O produto bruto, né, e o produto pós-destilação. Esse produto pós-destilação, que é o óleo essencial de copaíba, a molécula estrela que a gente vai conversar hoje é o beta-cariofileno. Se vocês também já começaram a descortinar, né, abrir as páginas da química aí de vocês provavelmente já encontraram com essa molécula. É uma grande referência na literatura, tem sido muito estudada e apresenta potenciais muito interessantes. E ele ocupa mais de 40% do óleo destilado de copaíba. Então, é um conhecido ativo já da literatura, tem um aroma resinoso, amadeirado, e tem uma potente ação anti-inflamatória. Então, quando a gente pensa em beta-cariofileno, a primeira palavra que vem à nossa mente é ação potente anti-inflamatória. Mas veja aqui comigo. Nós não estamos conversando também sobre o ácido copaico, que ele apresenta também ação terapêutica contra inflamações? Veja, mas são substâncias diferentes, que têm formas diferentes, e por consequência vão interagir com o nosso corpo de maneira diferente, mas eles apontam para o mesmo destino, são jogadores diferentes que jogam no mesmo time, em direção ao mesmo gol, né? Essa é um pouco da ideia de ação somativa, de ação sinérgica. Então, para essas questões anti-inflamatórias, né, no combate a inflamações, dores e inflamações, é interessante utilizar o óleo destilado e também a óleo-resina. Conhecendo um pouquinho mais, já que a gente está falando de química, sobre o beta-cariofileno. Então, deste óleo essencial, como eu comentei com vocês, pelo menos aí 40% é de beta-cariofileno. Isso é uma representação para ele. Nesse momento aqui, a gente não vai discutir um pouco mais a respeito dessa estrutura, nem nada, mas no curso de química a gente esmiuça um pouquinho mais, mas só para vocês irem se apropriando da linguagem. Então, eu estou falando de beta-cariofileno. Ok, ele tem um nome. Ele tem um lugar para ele ser encontrado, por exemplo, o óleo de copaíba. Ótimo, então as plantas brasileiras podem produzir beta-cariofileno. Isso, maravilhoso. E ele tem uma representação para ele que faz com que a gente reconheça também a sua identidade e algumas das suas propriedades, mas cada coisa ao seu tempo. Fazendo aí as devidas apresentações, o beta-cariofileno, ele é uma molécula que está no grupo dos sesquiterpenos. Bom, começamos aí a bagunçar no meio de campo? Espero que não. Então, a gente vai interpretar da seguinte maneira. Bom, se o beta-cariofileno é um sesquiterpeno, quer dizer que existe, além do beta-cariofileno, uma família de moléculas, uma família de substâncias que é classificada como sesquiterpeno. Então, aqui a gente está aumentando o funil, tá? Ao invés de diminuir, a gente está aumentando o funil. Os sesquiterpenos são uma grande família de moléculas que a gente encontra em óleos essenciais, então estou contando isso para vocês. E o beta-cariofileno é um representante desta família. Então, quando a gente usa essa linguagem de família, eu gosto muito, né, dessa linguagem. Quando a gente se apropria dessa ideia de família, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles são individualmente diferentes, mas se eles estão na mesma família, eles contêm semelhanças, similaridades, não só na forma estrutural, na forma composicional, porque o que vai definir aqui o sesquiterpeno, se você não anotou isso ainda, se você ainda não leu isso no livro ainda, o que vai definir aqui os sesquiterpenos é que eles são moléculas formadas de 15 carbonos. O número de hidrogênios que completa essas ligações aí varia um pouquinho, dependendo do sesquiterpeno, mas é importante lembrar que ele contém 15 carbonos na sua estrutura. Isso é uma das identidades dos sesquiterpenos. E isso é o que vai definir uma série de propriedades físico-químicas dele, certo? Mas isso a gente esmiuça um pouquinho mais para frente, aqui só para a gente entender. Estamos falando de beta-cariofileno, 40% do óleo de copaíba é beta-cariofileno, é bastante coisa, né? Muita coisa, mas ele pertence a uma família maior que é dos sesquiterpenos. Desculpa, gente, cliquei alguma coisa errada aqui.
Será que fui eu? Acho que fui eu mesmo. Perdão. Bom, seguindo aqui. Isso aqui é importante. Eu coloquei aqui para vocês que é interessante do beta-carotenoide, que dá também muita versatilidade a ele, e é uma característica comum também dessa família. Lógico que existem individualidades, existem diferenças, mas mais ou menos se espera dessa família que sejam moléculas de baixa irritação às mucosas, de baixa irritação à pele, eles têm com isso baixo potencial alergênico também, isso tem a ver com o quê? Com a estrutura deles, com a história deles, né, mas nesse momento aqui eu trago essa informação para vocês. Bom, como eu comentei também, é uma molécula que é já famosa dos estudos, né, muita gente se debruça sobre ela, então se você abrir essas plataformas, né, o PubMed, o Science Direct, e digitar sobre beta-carotenoide, você vai encontrar bastante informação, tá? Então, de maneira mais geral, assim, o que eu trouxe para vocês? Algumas dos estudos que já mostram um potencial interessante de ação favorável terapêutica para beta-carotenoide. Ação, por exemplo, em colite, em diabetes, em isquemia cerebral, em casos de ansiedade e depressão, fibrose hepática, de maneira geral, muito anti-inflamatória, muito analgésica, potencial antitumoral, sim, e citoprotetivo. Então, com isso, eu estou trazendo o que para vocês? Informações, potencialidades. Aqui não estamos falando de protocolos, de forma de uso, de posologias, mas eu estou apresentando para vocês o seguinte: temos um óleo essencial brasileiro muito rico em beta-carotenoide. Este óleo possui atuação comumente conhecida pela medicina tradicional, assim, 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 assado. A ciência voltou os seus olhos, os seus óculos e a sua lupa sobre este óleo e sobre essa molécula, principalmente. Que não dá para a gente conversar sobre todo o perfil composicional, mas pelo menos para essa molécula, acho importante trazer para vocês. E nesse sentido, a ciência, com seus métodos, e aqui a gente não tem somente estudos clínicos, pré-clínicos, a gente tem estudos de diversas escalas, né, de diversas complexidades, com modelo animal, com células, estudos clínicos, né, então algumas coisas, assim, bem diversas, alguns ainda são muito iniciais, outros já estão em estado mais evoluído, mas aqui eu trago para vocês potenciais. Então, temos aí uma molécula incrível, com um potencial farmacológico interessantíssimo, um potencial terapêutico interessantíssimo, e temos aí 40% dela no óleo muito comum no nosso país, que é o óleo de copaíba. Onde a gente acha esse beta-carotenoide no óleo de copaíba? Bom, você vai olhar no rótulo do seu frasco, ou você vai abrir um cromatograma, um laudo cromatográfico. Aqueles que assistiram a nossa última live sobre química também, né, nos diálogos essenciais, lá eu conversei um pouquinho mais com vocês sobre como fazer a leitura, o que isso significa, os bastidores da cromatografia. Aqui eu vou mostrar para vocês, basicamente, aonde a gente encontra o beta-carotenoide. Então, primeira coisa para a gente lembrar também, importante, né, óleo essencial tem nome e sobrenome, então aqui a gente está falando do quê? Óleo essencial de copaíba, então no caso o nome comum dela é copaíba branca, Copaífera officinalis, é a espécie que se refere, porque isso é importante para dar identidade para o óleo, para a gente saber do que está falando, e o que está buscando também. O beta-carotenoide, para esta amostra destilada, ele ocupa 50% deste óleo. Nossa, é muita coisa. Metade do óleo essencial é somente de moléculas de beta-carotenoide, que tem esse potencial incrível, esse potencial maravilhoso. Então, nós temos aqui não só o beta-carotenoide, mas eu queria mostrar para vocês a família dos sesquiterpenos que a gente conversou até agora. Patrícia, mas como é que eu vou saber que eu estou falando de sesquiterpenos? Calma, respira. Para esse primeiro momento, você pode até procurar na internet.
mas isso é uma das coisas que a gente senta, discute, estuda um pouquinho mais também no curso de Introdução à Química dos Óleos Essenciais. Como achar os sesquiterpenos? Quais as características que eu olho nessa ficha aqui para eu identificar que eu estou falando da mesma família? Então, aqui eu já deixei marcado para vocês, que já facilita a nossa discussão. Todos esses que estão nesse grande quadro são todos parentes do beta-cariofileno, nesse sentido de que são todos sesquiterpenos, certo? E o que a tradição da aromaterapia nos fala sobre o uso de óleos essenciais ricos em sesquiterpenos? Então, aqui a gente está trabalhando em escalas diferentes. A primeira escala que a gente conversou foi como a medicina tradicional usa e lida com o óleo de copaíba, o que alguns pontos, uma pincelada do que a ciência já conhece sobre o beta-cariofileno, que é um dos principais componentes do óleo de copaíba, e agora eu estou mostrando para vocês que, além do beta-cariofileno, o estudo tradicional das práticas da aromaterapia, e principalmente numa visão dos franceses, que lidam muito facilmente com isso, então eles pensam o seguinte: se nós temos um óleo rico em sesquiterpenos, o que eu espero deles? Eu sintetizei essa espera deles aqui nesse quadro para vocês. Então, essa amostra essa amostra de óleo de copaíba destilado, ele contém 96,4% de sesquiterpenos. E segundo o que é esperado para esse grupo, é uma ação anti-inflamatória, analgésica, calmante, sedativa, que a gente já tem indicações na literatura desses potenciais, né? Mas a prática terapêutica também vai nos dizer o quê? São óleos utilizados como hipertensivos, como hipotérmicos, como descongestionantes venosos e linfáticos, como antipruriginosos. Então, a gente tem aqui mais uma fonte riquíssima de informação para fazer o quê? Para costurar esses aspectos químicos e composicionais que nos ajudam a descortinar a ação daquele óleo essencial. Claro que isso não é o resumo da ação do óleo essencial de copaíba. Isso é a primeira porta que a gente abre quando acessa a linguagem da química, quando acessa essas informações, essas quimiquices aí já dessa nossa estrela que é o óleo de copaíba. Trouxe para vocês alguns comparativos, então se você não conhece ainda, estou apresentando para vocês o óleo de araçá, Psidium araçá. E o que ele tem de semelhante à copaíba? 38% de beta-cariofileno, bastante beta-cariofileno, e o total daquele grupo da família onde está o beta-cariofileno? 63%. Olha, um óleo promissor também, muito interessante. O óleo de erva baleeira, vocês conhecem? Gente, aqui perto da minha casa, né, na minha região, depois que eu descobri o que era erva baleeira, eu enxergo para todos os lados. É bastante comum, né, no bioma que eu estou, na região que eu me encontro, Mar de Morros de Minas, é cheio de erva baleeira, e é considerado um matinho, né? Uma ervinha de mato. E ela tem também um potencial muito interessante. Aí tem quase 30% de beta-cariofileno, essa amostra que foi cromatografada, e quase 60% de sesquiterpenos. Então, a gente tem similaridades com o óleo de copaíba, tem similaridades com o óleo de araçá. Trouxe a sucupira branca, que é mais uma estrela, eu não sei se vocês conhecem, e ela tem aí quase 50% de beta-cariofileno e um total de 97% de sesquiterpenos. Ela se aproxima até bastante desse óleo destilado de copaíba, que eu trouxe a amostra representativa aí para vocês. E com isso, gente, apresentando aqui, até esse momento, nós discutimos o quê? O uso do óleo de copaíba, uma das chaves aqui na medicina tradicional brasileira, né, dos campos brasileiros. Uma das moléculas mais importantes que se estuda, né, na aromaterapia, que se conhece na aromaterapia, com potenciais enormes, potenciais incríveis ainda por descobrir, e associando essa ideia, posturando essa ideia com o que já se sabe da ação total dessa família. E apresento para vocês lindamente, gente, olha, 4 óleos essenciais, todos brasileiros. Maravilhosos. Palma para esses óleos lindos que eu adoro de paixão. Não sei se vocês já conheciam, já tinham usado todos eles, mas fica aí de dica também para você aproveitar e dar um print nessa tela, para você conhecer e acessar essas preciosidades das nossas terras brasílias. Bom, e aí? Então, a gente tem todas essas formas de uso, essas formas de indicação.
nós vamos usar o óleo de copaíba para quê? Para um monte de coisas, né? Fato para um monte de coisas, isso é verdade. Trouxe aqui algumas sugestões, não quer dizer que são as únicas de jeito nenhum, e aqui eu estou trazendo de uma maneira mais generalizada. Se vocês começarem a fazer o caderno de vocês de óleos essenciais, começar a consultar mais informações, vai ficando cada vez mais específico, tá? Que eu estou trazendo de uma forma um pouquinho mais abrangente para não ficar também fechando demais. Não são protocolos, não são posologias. A partir disso tudo que foi discutido, a gente vai usar como? Por exemplo, para cicatrização, um óleo excelente para isso, asepsia e recuperação cutânea. Nesse mesmo sentido, carregando essa mesma ideia, mas também potencialidades muito interessantes das moléculas que contêm o óleo de copaíba, né? A gente tem a possibilidade, nesse facílimo de lidar com picadas de insetos, alergias, queimaduras. Pessoalmente, eu já usei muito nesse sentido para mim, para os meus filhos, né? Para essas picadinhas aí. Infecções e inflamações cutâneas e respiratórias. O óleo de copaíba é chamado, por exemplo, de um antibiótico das matas, um antibiótico das florestas, porque tem uma ação muito interessante contra a inflamação, mas também contra esses micro-organismos. Dores, né, então ele é muito analgésico, dores e inflamações de diversas origens, aí vai desde assim, pé torcido até gengivite, dor de garganta, inflamações também por picadas de insetos, reações alérgicas, e temos um potencial crescente de estudos, ainda carecemos de muito mais estudos, mas um potencial crescente interessante, não só para o beta-caroteno, mas também para outras moléculas dessa família, que seria esse movimento que começa a desvendar os mecanismos de ação para possíveis protocolos de tratamento de estresse, depressão, então o uso como ansiolítico, como calmante, em tratamentos complementares. Ainda carecemos de mais estudos, mas temos aí potenciais muito interessantes já apresentados em alguns estudos preliminares. Bom, eu espero que vocês tenham gostado até esse momento aí, que a nossa querida rainha, a copaíba, né, nos presenteia aí com a óleo resina e o óleo essencial, mas não paramos por aí. Trouxe para vocês ainda uma outra planta, um outro óleo essencial que eu me aproximei bastante, né, também brasileira. Isso daí, gente, aqui nos Morros de Minas, não sei se vocês conhecem, mas essa é uma paisagem muito comum aqui das Serras de Minas, aqui em volta da minha região. Então, para todo lugar que a gente vai fazer uma trilha, essa vegetação, essa paisagem que a gente encontra. E nesse meio tem sempre aí um pezinho de candeia, o óleo do candeeiro. As candeias, existem várias espécies de candeia, né, mas a que a gente vai conversar é Eremanthus erythropappus. É difícil um pouquinho de falar, parece um feitiço o nome do negócio, né? E ela é típica aí do Cerrado de Minas Gerais. Não é somente dessa região, mas ela é bastante típica daqui. É fácil de tropeçar numa plantinha, numa candeia, assim. E ela tem, como é uma planta do cerrado, ela tem essa apresentação, esse tronco bem típico, bem característico, meio grosseiro, né, meio quebradiço, e é uma madeira utilizada, pasme, não pelas suas questões medicinais, originalmente não pelas suas questões medicinais, mas para fazer moirão de cerca, uma madeira muito comum para a maior parte da população que lida com ela. Ela não tem grandes valores acima disso, e também é utilizada para se fazer lenha em combustível. E aí, quando eu contar para vocês o potencial do óleo de candeia, vocês vão falar assim, meu Deus do céu, vão parar de queimar essa planta, pelo amor de Deus, nós precisamos e queremos este óleo essencial. Mas, a partir daí do final do século XX, já se começou a explorar essa madeira para a produção do seu óleo essencial. Em que sentido? Principalmente destinado à indústria cosmética. Então, o primeiro uso mais fácil, mais simples e clássico para esse óleo é como fixador de fragrâncias. Então, a característica composicional dele permite que ele ajude os voláteis a se tornarem menos voláteis ou a ter um ingrediente mais lento de evaporação para que a fragrância tenha realmente esse processo de fixação. E o óleo essencial é amplamente utilizado na indústria cosmética, tem diversos destinos, eu vou mostrar para vocês assim uma pincelada, certo?
E esse óleo possui propriedades excelentes para a pele, e peles sensíveis, peles delicadas, além de não ser irritativo e sensibilizante, certo? Bom, na indústria brasileira, então, já é feita a destilação do óleo de candeia para a venda do seu principal componente. Então, lembra que no óleo essencial de copaíba a gente estava falando do beta-querofileno, do óleo de candeia nós vamos falar de uma outra molécula que é o alfa-bisabolol. Um nome bonito, gente, pode confessar, alfa-bisabolol, né? Dá até para meditar com ele. Então, qual que é o destino do alfa-bisabolol, ou seja, do óleo essencial destilado da candeia? Cosméticos, principalmente, peles sensíveis, peles delicadas, pele de bebês, pele de crianças, peles sensibilizadas, fármacos diversos, batom, protetor solar, creme dental, loção pós-barba, shampoo, um monte de produtos cosméticos se utilizam de alfa-bisabolol. A destilação da madeira, a primeira destilação da madeira da candeia, ela produz um óleo essencial que tem um aroma que se aproxima de chulé, certo? Tem um aroma assim que não é todo mundo que acha interessante, mas ele contém aí 76% de alfa-bisabolol. Gente, isso é muita coisa de alfa-bisabolol. E vocês conseguem obter, né, uma vez que a indústria já produz, né, já é produzido esse óleo essencial para comércio, é possível encontrar, mas ele tem esse aroma aí de chulé. E aí, dentro de algumas linhas da psicoaromaterapia, são importantes óleos que contenham este aroma mais de corpo, mais animalesco, eles têm as suas funções de diagnóstico e tratamento, mas eu não vou me adentrar nessa parte, até porque eu também estou estudando essa parte, é uma parte um pouco misteriosa para mim ainda, eu tenho mais reconhecimento com as moléculas mesmo. E a segunda destilação do óleo de candeia, né, então ela passa por uma primeira destilação e passa por uma segunda destilação, então esse processo a gente chama de retificação, e nessa retificação ele perde esse aroma que se aproxima do chulé, ele fica com um aroma madeirado, mais doce, muito suave mesmo, então não tem pungência, é um óleo muito delicado, e ele tem aí 90, 95% de alfa-bisabolol. Também a gente consegue obter este produto para uso cosmético, na aromaterapia, na cosmética natural, na perfumaria, certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre o alfa-bisabolol. Essa é a carinha dele, certo? E vejam, ele se parece com o sesquiterpenos, mas ele é um sesquiterpenol, tá? Ele tem este grupinho OH, está até marcado aqui com o vermelhinho, e isso vai interferir nas propriedades possíveis, nas características físico-químicas dessa molécula, mas ao mesmo tempo, ele tem uma estrutura muito próxima à família do beta-querofileno, que é a família dos sesquiterpenos. Então, essa é uma família derivada dos sesquiterpenos, as sesquiterpenóis, né, ou álcoois sesquiterpênicos. E se são sesc, também tem 15 carbonos. E aí, aos pouquinhos, vocês vão se aproximando dessa linguagem, não se preocupem, não se apoquentem, como diz o meu pai. Aos poucos a gente vai descortinando essas ideias, mas por enquanto é importante entender, da mesma forma como o beta-querofileno tem uma família que tem similaridades, as outras moléculas têm similaridades a ele, o alfa-bisabolol também pertence a uma família de moléculas que as plantas produzem naturalmente, e nesse caso a família dos sesquiterpenóis. E o que se espera para o alfa-bisabolol e para muitas dessas moléculas também já é conhecido? Eles são seguros, são componentes seguros de baixa toxicidade, baixíssimo potencial alergênico. O bisabolol, por exemplo, já foi testado, não é mutagênico. Então, assim, a gente tem um grau de segurança muito interessante já descrito para essa molécula linda e maravilhosa. E ele, apesar de ser tanto no óleo de candeia, a aromaterapia se aproximou do alfa-bisabolol não pelo óleo de candeia, mas pelo óleo de camomila alemã ou camomila azul. E ele, da camomila, é de bem difícil obtenção, porque mesmo a candeia é uma árvore, e se extrai o óleo essencial cheio de bisabolol dos seus troncos. A camomila é o quê?
uma florzinha delicada, pequenininha. Então, o rendimento para você ter o óleo essencial de camomila alemã, camomila azul, e para você ter óleo essencial de candeia, é muito, muito diferente. Mas a aromaterapia se aproximou do alfa-bisabolol pelo óleo de camomila, certo? O que a gente já tem aí? Então, a ciência já olhou para essa molécula em suas potencialidades. Nós temos aí um resumo de ações anti-inflamatórias, antibacterianas, antimicóticas, dermatológicas. A gente vai ter tanto assim de conservação da pele, quanto de tratamento de questões anti-inflamatórias, de questões regeneradoras. Por isso que a cosmética se aproveita muito do alfa-bisabolol. E, de uma forma geral, temos aí indicações nesse sentido, certo? De novo, lembrando aqui, não estamos passando protocolo, não estou dando posologias, nem estou fechando as questões sobre as potencialidades desta molécula. Nós temos indicativos que a ciência já começou a colocar a lupa sobre eles. Olha, temos aí uma molécula que vale a pena conhecer mais, vale a pena estudar mais um pouco, temos aí possibilidades de ações muito, muito interessantes, né? Inclusive aí a permeação de outros ativos cutâneos, e por isso também a sua importância dentro das questões dermatológicas e cosméticas, certo? Bom, um exemplo de perfil composicional para o óleo de candeia. Então, de novo, você vai sempre olhar qual que é o nome comum, qual que é a espécie botânica, para você ter certeza do que você está estudando, o que você está adquirindo. E nesse caso, eu trouxe já marcadinho para vocês. O alfa-bisabolol é o majoritário da candeia, né? E nesse caso aí está 95%. O grupo todo dos sesquiterpenóis, então deste grupo, dessa família que o alfa-bisabolol pertence, no caso da candeia é praticamente tudo, né? 98% é de sesquiterpenóis, sendo que 95% é somente do alfa-bisabolol. Então, de novo, costurando com a prática terapêutica que a aromaterapia já traz sobre óleos ricos em sesquiterpenóis. Tem uma ação anti-infecciosa, anti-inflamatória, flebotônica, linfotônica, regenerador venoso linfático, tônico estimulante geral, protetores celulares. Isso é muito interessante nesse sentido dermatológico. Lembra que a indústria já tinha descoberto sobre o óleo de candeia, e sobre o alfa-bisabolol, principalmente, e eu trouxe para vocês também uma comparação com o não retificado de primeira destilação. São os mesmos componentes, só que aí a quantidade de alfa-bisabolol, como vocês viram, ela é um pouco menor, lógico, né? Está na primeira destilação só. Mas também é o mesmíssimo perfil. A diferença é realmente as proporções. E aqui a gente também tem uma quantidade, uma pancada aí de sesquiterpenóis. Bom, como eu falei para vocês, quais que são as similaridades do óleo de candeia com outros óleos essenciais? A camomila azul é a primeira que a gente vai lembrar, que é a camomila alemã, ela é extraída das flores. Este exemplo aqui eu trouxe para vocês de uma amostra que é da Inglaterra, então a gente tem Inglaterra. A Matricária recutita é o nome, né, da espécie da camomila azul. E ela tem, veja aí, 20% de alfa-bisabolol. Temos um potencial interessante? Claro que nós temos. Ela tem 42% de sesquiterpenos, então se vocês voltarem no começo da nossa apresentação, vocês vão ver que muita coisa dos sesquiterpenóis combina com os sesquiterpenos. Então nós temos aí dentro desse conjunto da camomila, por exemplo, uma ação sinérgica, uma ação somativa dos sesquiterpenóis, no caso aí pelo alfa-bisabolol, e dos sesquiterpenos. E aqui também nós temos um grupinho que é característico de quando aparece sesquiterpenóis, costuma aparecer também os óxidos derivados de sesquiterpenos e sesquiterpenóis, certo? Eles apresentam aí algumas propriedades que ficam intermediárias, né? Então, é tudo somativo nesse sentido. A camomila azul também, encontrei uma amostra que aí o GT é Hungria. É a mesma espécie, tá vendo? Matricária recutita, camomila alemã, camomila azul, tirada das flores, porém de uma outra região do país. E veja, o alfa-bisabolol já subiu bastante.
Então, essa é a importância da gente conhecer, acessar o perfil composicional, se aproximar da linguagem química, se aproximar das quimiquices, porque você consegue escolher com mais ponderação, consegue escolher com mais interação com aquele óleo, com aquele conhecimento, tá certo? Então, aqui é a mesma coisa, temos aqui bisabolol, óxidos de bisabolol e sesquiterpenos, vejam, é o mesmo perfil, é a mesma planta, GTs diferentes, então as plantas em GTs diferentes, é nesse momento que eu mostro para vocês assim também, como que elas respondem de maneira diferente às intempéries de onde elas crescem, por exemplo. Por isso o óleo essencial é uma resposta das plantas ao seu ambiente. Pela genética, pela espécie, a gente vê que elas vão produzir, nesse caso da camomila azul, os mesmos grupos. Mas o que ela faz? Ela responde aos intempéries de maneira distinta. Por isso, conhecer o GT, e o que esse GT interfere? GT, para quem não sabe, é o geotipo. Então, se um óleo vem com a descrição de geotipo, isso mostra para a gente que em outro lugar ela vai ter um perfil químico um pouco diferente, certo? Isso é mais um passo de autonomia dentro do estudo dos óleos essenciais. E a nossa candeia linda, maravilhosa, que tem aí pelo menos 75%, 78% de alfa-bisabolol. Ainda estamos em processo de conhecer esta planta, conhecer essas potencialidades. Tivemos, infelizmente, um momento que foi um pouco difícil para a candeia no Brasil, em que a exploração, né, depois de descobrir esse tanto de bisabolol no óleo de candeia, ela passou a ser explorada de maneira predatória, e nós chegamos a um momento crítico das candeias. Hoje ela tem uma produção autorizada, regulamentada, é importante também se certificar de que você obtendo óleo de candeia que seja de boa procedência, para que se mantenha, né, que a gente possa, daí para frente, manter os estudos, conhecer mais sobre esse óleo, manter a saúde e integridade dessas plantas, para que a gente possa também ajudar a preservá-las. Eu defendo muito isso, assim. É uma coisa que eu aprendi, né, trabalhando com todo esse pessoal que se debruça sobre os óleos brasileiros, né, o Fábia, o pessoal todo que trabalha com as plantas nativas, as plantas brasileiras, e tem esse olhar cuidadoso. Temos aí potenciais lindos, maravilhosos, incríveis, mas temos que lutar também para que o conhecimento, ele possa existir de maneira a preservar essa biodiversidade, não a extingui-la, a exauri-la, né, nesse sentido antropocêntrico de que venha somente a mim, mas que a gente possa também devolver esse cuidado às plantas, né, certo? E poder utilizar delas essas preciosidades. E aqui, deste grupo que eu trouxe para vocês, a candeia realmente é um óleo muito distinto dos óleos comuns que se encontra à disposição para uso cosmético, para uso industrial, para uso na aromaterapia. De fato, é um perfil muito típico para esta planta. Outras espécies, vocês lembram que eu falei que tem outras espécies de candeias, né? Outras espécies de candeias também produzem perfis diferentes, interessantes, de alfa-bisabolol, de sesquiterpenóis, de sesquiterpenos, ainda no processo a descobrir, certo? Bom, então, costurando todas essas ideias, né, o uso prático, com o uso que a aromaterapia já faz do grupo, com as indicações que a gente já tem para o alfa-bisabolol, como que seria interessante de pensar em usar o óleo de candeia? Para cicatrização, regeneração e recuperação cutânea, sérum de beleza, por favor, vamos aí, né? Um uso muito comum para óleos que tem esse perfil, assim, de bastante sesquiterpenol, lógico, gente, que esse tanto de sesquiterpenol é muito característico da candeia, tá certo? Mas aí a gente pode pensar em fazer uma associação de candeia com algum outro óleo essencial, né, nesse sentido de potencializar a ação flebotônica, linfotônica, regenerador venoso, regenerador linfático. Então, a gente tem aí um potencial muito interessante nesse sentido. Tratamento de infecções e inflamações cutâneas, como acne, furúnculos, feridas, escaras, inflamações diversas, de diversas origens, gengivite, artrite, ostrite, e as de pele, né, principalmente as de pele, principalmente peles sensíveis, sensibilizadas, alérgicas.
e também nesse mesmo potencial de tratamento de estresse e depressão como ansiolítico e sedativo, só fazendo aqui uma ressalva que essa parte ainda é um indicativo, uma ideia potencial que se mostra bastante promissora, mas precisamos aí de bastante estudo em relação a isso. Temos a esperança de que se volte, né, que a ciência se volte mais para essas potencialidades, para termos cada vez mais informações nesse sentido, porque temos aí um potencial bacana. Certo? Então, até esse momento, aí conversamos bastante de óleos brasileiros, então eu vou trazer para vocês mais um óleo, um grupo de óleos especiais, que são muito especiais para mim. Não sei por que razão me aproximei bastante desta árvore, a cabreúva, não sei se vocês conhecem. Então, alguns nomes para a cabreúva parda, cabreúva só, cabrué, não sei nem sei falar, gente, cabureia, óleo de cabureia, óleo pardo, pau bálsamo. Então, se a gente pensa nisso, né, já dá um indicativo de que essa madeira é uma madeira perfumada, a madeira da cabreúva. É o Mirocarpus fastigatus, mentira, acho que essa é outra cabreúva, é Mirocarpus frondosos, tá, gente? Vocês podem anotar diferente, é Mirocarpus frondosos. E ela é nativa das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Sim, podemos encontrar cabreúva por aí. A madeira é uma madeira nobre, que pode ser destinada, sim, à construção de móveis, à construção de forma geral, mas ela produz uma serragem, um tronco, uma madeira muito perfumada, de onde se extrai esse bálsamo, de onde se extrai esse óleo perfumado, para esse destino mesmo de perfumação. E o uso medicinal é tanto do bálsamo, quanto da casca, quanto das folhas e dos seus frutos. O óleo essencial de cabreúva, ele é obtido por destilação também, e ele é muito rico em nerolidol. Olha que nome bonito. Nerolidol, acho que de todos era o mais fácil de falar. E ele tem uma ação já indicada, conhecida pela medicina tradicional como ação cicatrizante, anti-inflamatória, anti-infecciosa, certo? E ele possui uma ação moderada em bronquites e alergias respiratórias. Então, o uso comum seria também cicatrização, anti-inflamatório, anti-infeccioso, mas também nas questões respiratórias. Conhecendo um pouquinho mais do nerolidol, ele também faz parte do grupo do alfa-bisabolol, ele também é um sesquiterpenol. Então, vejam que ele até se parece aqui com a estrutura do alfa-bisabolol, aqui a gente tem o OHzinho, que vai dar o OL, né, esse Olzinho no final deste nome. E o nerolidol, então, para aqueles que já se aproximaram um pouquinho mais, né, conhecem um pouquinho mais da química, ele é um álcool terciário, como ele tem 15 carbonos, então é sesc, né, como a gente conversou, sesquiterpenol. Apesar deste nome lindo que lembra neroli, ele ocorre em pequeníssima quantidade no óleo da flor de laranjeira, que é o óleo de neroli. Ele foi identificado, associado a esse óleo, mas não é o majoritário do óleo de neroli. E o que já se conhece, né, para onde as lupas da ciência se aproximaram desse nerolidol? Uma ação anti-inflamatória e antioxidante bem bacana, bem bonita, bem interessante. Nesse sentido, também neuroprotetor e sedativo. Então, se vocês ainda não leram o texto que está no Instagram e no Facebook da LASO sobre o potencial antioxidante do óleo de cabreúva, eu tive o prazer e a alegria de me debruçar sobre alguns artigos para poder trazer essa informação, e ele vai contar ali, vocês podem acessar os artigos que ficam na referência, uns estudos bem bacanas, bem promissores nesse sentido, da ação anti-inflamatória, antioxidante, neuroprotetiva e sedativa para o nerolidol, sim? Também é um conhecido anti-infeccioso, antifúngico e tem ação antimalária, um potencial de ação anticarcinogênico. Então, temos aí uma preciosidade na mão. Como encontramos o nerolidol? No óleo de cabreúva, então aqui está certo, Mirocarpus frondosos. E vejam, é o majoritário no óleo de cabreúva, simplesmente 84% de nerolidol. Gente, fora um que eu vou mostrar para vocês, eu não consigo encontrar outro óleo essencial que seja assim tão rico nessa molécula maravilhosa. E da mesma maneira como eu trouxe para vocês do óleo de candeia,
sendo um sesquiterpenol e ele sendo um óleo rico em sesquiterpenóis, o uso tradicional já traz essa informação para a gente, essas potencialidades para a gente, tônico, estimulante geral, regenerador venoso, linfático, flebotônico, lipotônico, protetor celular, regenerador celular, tem uma ação que a ciência já viu de antioxidante interessante, então nesse sentido também é protetivo contra a ação de radicais livres, né? De uma forma geral. A gente pode inferir, a gente pode pensar sobre isso. Resposta final, queremos aí mais estudos, né, gente? Por favor, queremos. Mas a gente já tem indicativos, a forma como ele pode atuar, dos benefícios que a gente pode colher de um uso consciente do óleo essencial desta planta. Então, como eu prometi para vocês, tá aí o Neroli. Gente, o Neroli não tem nada a ver com óleo de cabreúva, nem o cheiro, nem o perfil composicional, e o Neroli tem somente 2% de nerolidol. Mas o Neroli tem aí um perfil que valeria uma live só para ele, né, uma aula só para ele, 12% de ésteres muito interessantes, 47% de monoterpenóis, 45% de monoterpenos. Eu já vi que tem alguns alunos meus por aí. Olá, gente, tudo bem? Fico muito feliz de ver vocês por aí. Então, nas discussões, né, da química dos óleos essenciais, a gente vai grupo por grupo conhecendo um pouquinho mais sobre essas potencialidades gerais, sobre algumas moléculas específicas, mas aqui é só para mostrar para vocês que nós temos um perfil composicional para o óleo de Neroli. O nerolidol dele é muito baixinho, pequenininho, e aí é o outro óleo que eu falei com vocês, que também tem uma quantidade muito grande de nerolidol, porém, contudo, todavia, não é muito fácil de encontrar de maneira comercial, pelo menos eu não encontrei assim facilmente, já achei, já encontrei, mas não é muito fácil, que é o Niauli quimiotipo nerolidol. Porque se você já viu o Niauli, até nesses livros mais tradicionais da literatura francesa, o Niauli que se utiliza é o quimiotipo cineol. Quem fez a minha aula de titris melaleucas, a gente conversa sobre o Niauli. Então, o quimiotipo mais comum é outro. Esse é um quimiotipo específico que produz muito nerolidol. Nós temos aí outros óleos essenciais que possuem nerolidol por característica, mas esses aí não passam de 2-3%, é muito pouquinho mesmo. Ora, então onde a gente vai encontrar esse tanto de nerolidol? Nós temos também uma possibilidade interessante em plantas brasileiras. Trouxe uma para vocês, mas não é a única. O alecrim do cerrado, o Baccharis dracunculifolia, ele tem um perfil muito interessante, perfil composicional muito interessante, e dentre as moléculas que ele produz, que também é um mato muito comum aqui do cerrado, ele produz aí de 10 a 20% de nerolidol, então é bastante interessante, é uma planta muito promissora, porque, como eu disse, gente, alecrim do cerrado é mato, eu não tenho que derrubar nenhuma árvore para obter o nerolidol dele. Então, um potencial muito legal, muito interessante para se conhecer aí das brasilidades dos óleos essenciais. E a nossa cabreúva, linda, maravilhosa, 82% de nerolidol, totalizando aí 86% de sesquiterpenóis. Um óleo lindo, maravilhoso, espetacular. E esses dois aí são brasileiros. Possibilidades para o óleo de cabreúva. Não sei se vocês viram receitas de protetor solar. Como o meu objetivo não é trazer receita, mas tem algumas que usam óleo de cabreúva. Agora você já sabe por quê. Né, 80 e tantos por cento de nerolidol tem uma ação antioxidante interessante, citoprotetiva, regeneradora, mas de uma forma geral, as indicações para esse perfil composicional e já combinado com as possibilidades que a aromaterapia já traz para óleos que têm essas proporções ou próximo dessas proporções, anti-inflamatório também, cicatrizante de feridas, de escaras, ativo anti-inflamatório em questões respiratórias e reumáticas, atuação como anti-infeccioso potente interno e também das questões cutâneas, proteção e prevenção e regeneração cutânea, então também um sérum de beleza contendo nerolidol, e neuroprotetor, tem, como eu falei para vocês, se vocês procurarem no Instagram e no Facebook da Lazo, tem a postagem, e lá tem a bibliografia, a citação dos artigos, para vocês darem uma olhada nesses estudos com esse potencial neuroprotetor. São estudos brasileiros, muito bonito.
Então, eu trago para vocês o que nós temos à frente, depois de discutir assim, uma leve pincelada de alguns óleos. Temos mais? Nossa Senhora, temos muito mais. Se vocês perceberam, a gente não falou, por exemplo, da Jurema, foi a estrela do ano, né? A gente não falou da Jurema, não dava tempo, né? Que aqui a gente já está batendo 1 hora já. Temos diversos outros óleos incríveis, né, à nossa disposição. Todos esses que eu trouxe comparativos também aos óleos referências, a gente poderia se debruçar muito mais sobre eles também, sobre as suas múltiplas possibilidades e potencialidades. Mas aqui nesse momento, o que eu gostaria de trazer para vocês é que nós temos à frente, nessa nossa brasilidade, muito a preservar, porque nós temos também muito a conhecer, muito desse caminho ainda a trilhar. Então, este é um convite. Eu vou aproveitar e convidar o Alexandre. Alexandre, você está por aí para você voltar para a nossa discussão? Cadê você, menino? Estou aqui aprendendo e acompanhando atentamente. Isso, Alexandre. Ficou bonito, não ficou, menino? É uma paixão poder falar dos óleos brasileiros. Então, foi uma imensa alegria poder conversar com vocês nesse momento sobre esse óculos da química, utilizando para esse viés, para conhecer mais, porque temos poucas informações sobre os óleos brasileiros. E, como eu disse para vocês, e a química, né? A química, que é esse óculos que me permitiu acessar todos esses óleos com essa curiosidade, com essa construção. É lógico, gente, as coisas não vêm assim, não baixa na cabeça da gente. A gente tem que realmente sentar, se debruçar, estudar. Eu faço esse convite sempre aos meus alunos. Vamos abrir um caderninho de quimiquices, um caderninho de química dos óleos essenciais. E agora um caderno de química dos óleos brasileiros, porque temos potenciais 1000 aí, né? Mas se você ainda quiser aprender mais, né, a usar essa ferramenta, eu trago para vocês essa indicação de 3 livros que a editora Laszlo já trabalha com essa visão da química, do perfil composicional, o que é o óleo essencial, considerando a sua composição, considerando as suas moléculas, que moléculas são essas, que grupo que elas pertencem, como identificar cada um e cada outro, ficou ótimo, poético, né, gente? Então, esses 2 primeiros vocês já conheciam, que é da nossa querida doutora Adriana Nunes, e aqui o Grande Manual da Aromaterapia, do Dominique Baudou, é o meu grande xodó, esse livro. E temos um lançamento recente, que é o da Sui Clark, Química Essencial para Aromaterapia, e ele trabalha bem assim como uma bibliografia básica para você ir, aos poucos, construindo essa visão da química, dos óleos essenciais pelos óculos da química. Eu sei que já teve aluno meu que já comprou e está se deliciando com esse livro. Então, fica aí de sugestão. Como ele é lançamento dessa semana, lançamento da editora Laszlo, ele está com desconto de lançamento. Se vocês pensavam seriamente neste livro lindo e maravilhoso, Química Essencial, tradução da Renata Badini, que eu tive a alegria de passar os olhos numa revisão sobre ele também. Super lançamento, né, Patrícia? Super lançamento, gente. Não vamos deixar, porque, assim, material dessa qualidade em português, é isso, me ajuda. Então, se você já tem o da Adriana, já tem o do Dominique Baudou, só falta esse para completar a coleção. Se você não tem nenhum, fica o convite aí de uma vez, aproveita o desconto de lançamento, aproveita essas possibilidades que você vai ter muito a aprender, muito a conhecer ainda, para ir descortinando, né, a ferramenta da química. E o pessoal acha no site da Laszlo, no Empório Laszlo, e na nossa loja. E na revenda, isso, né? Nos nossos, na loja física e na revendedores. Loja virtual. Isso, perfeito. Patrícia, tem uma pergunta que é interessante antes de a gente avançar. Tá. Que é da Bianca. Vou colocar aqui na tela. Achei interessante a pergunta dela. Como nascemos no Brasil, seria adequado pensar que para nós é mais harmônico um óleo daqui? Já que a gente, né, falou à noite sobre óleos brasileiros. Bianca, pessoal, eu gosto de pensar dessa forma. Por quê? São seres que estão adaptados a essas intempéries. E essa resposta que eles fornecem ao mundo e às intempéries na forma de óleos essenciais, elas estão associadas também às nossas questões adaptativas. A razão
pela qual nós estamos aqui dividindo esse espaço com eles. Então, além de todas essas questões, a gente pensa, sim, em relações espirituais, energéticas, porque estamos dividindo esse mesmo processo de evolução para chegarmos ao ano de 2020. Então, se a gente for pensar, como a professora Marcela trouxe na palestra dela de ontem, as plantas estão adaptadas a esse planeta muito antes do que nós, desenvolvendo mecanismos de interação com o planeta muito antes do que nós é que estamos nos aproveitando aqui desse mecanismo adaptativo dela. Então, de fato, eu acredito dessa maneira. Tem até um ditado que diz que o seu remédio está no seu quintal, que é o que cresce perto de você. Então, eu defendo que isso é, sim, uma importante ponto de relação para a gente também olhar para essas plantas brasileiras, olhar para essa brasilidade e falar, eu preciso cuidar disso daqui, porque isso está intimamente relacionado ao meu bem-estar, e o meu bem-estar está intimamente relacionado ao bem-estar dessa planta, desses outros seres. E se a gente tira, então, se permite tirar essa visão antropocêntrica do ser humano e começa a trabalhar de uma forma mais respeitosa, mais harmoniosa, mais cuidadosa, né, dos seres que convivem conosco, a tendência é esse processo curativo também ser mais facilitado. Não sei se eu viajei demais aqui, se era isso a pergunta. Não, ficou claro, sim, ficou muito bacana, Patrícia. Só recapitular com você, né, acho que é interessante, até a título de curiosidade, né, as copaíbas que você mencionou ao longo da apresentação, foi a copaíba branca, a copaíba vermelha e a copaíba defumada. Muito legal. Então, 3 espécies diferentes. Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando a gente abre o perfil composicional dessas 3 copaíbas, lógico, elas têm individualidades, mas quando a gente vai colocando os grupos na média, elas são substitutivas, né? Então, a gente fala assim, vamos usar um óleo de copaíba. Aí chega, né, o clássico, chega lá na loja, tem 6 copaíba. Tem óleo resina dessa, tem óleo destilado da mesma, tem óleo resina de não sei quem, tem destilado da outra. Aí você fala, meu Deus, e agora? Que copaíba que eu vou usar? Se não for para colocar no difusor, para esses casos, essas 3, pode ser tanto óleo resina quanto óleo destilado. Mas é por uma questão de gengivite? Mas é por uma questão de dermatite? É por uma questão mais assim, mais assado? No geral, né, vale também isso daí, você abre o seu caderninho, abre os cromatogramas das copaíbas, e você se aproximar delas e ver que, de fato, essas 3, elas se parecem bastante, assim, em termos proporcionais, o balanço delas é muito parecido. Então, a gente consegue resultados muito próximos, sendo a Langsdorff, sendo a reticulata, sendo a officinalis. Claro, né, de outras safras, de outras levas ou de outras espécies, aí já é um pouquinho diferente. Inclusive, eu falei para vocês digitarem, né, lá o copaífera no PubMed, por exemplo, ou essas plataformas de busca de artigos científicos, e vocês vão encontrar material que vem da África, porque lá também tem as copaíbas, também tem as copaibeiras. E aí é interessante fazer a comparação também, mas aí fica para um outro momento, né, gente? Já estendeu demais a história do copaíba, né? Um último ponto, Patrícia, que eu, né, tinha notado aqui, foi sobre a candeia, sobre a valorização, preservação da candeia, né? A gente teve uma conversa, você tinha mencionado que teve um programa da Regina Casé, conta mais pra gente. É verdade, gente. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre esse processo predatório que acabou acontecendo sobre a candeia, para isso nos ajudar a aquecer o coração e ajudar a ter políticas para preservar essa espécie, então, não só ela, né, mas essa espécie em particular que sofreu esse ataque predatório, a Regina Casé tem um programa pequenininho, chama-se Um Pé de Quê, que vai falar um pouco desse processo que aconteceu com a candeia. Também tem algumas reportagens no Globo e tudo, mas esse já dá um resumo para a gente entender um pouquinho dessa história, né, de bastidor que acabou acontecendo com essa preciosa planta dos nossos cerrados. Muito legal, Patrícia. Acho que das minhas anotações aqui, meu óculos da química aumentou mais 1 grau,
A Depois dessa pessoa fala aula. muito de química, né, gente? Mas é a formação, é o óculos que eu tenho mesmo para olhar. Eu queria agradecer o carinho dos meus alunos que estão por aí, que eu já vi também, mandando corações. Que bom que vocês gostaram, gente. Fico muito feliz. É sempre pensando em fazer essa ponte para a gente ter um diálogo de quimiquices que sejam saudável, né? Porque assim, a química às vezes não é a grande paixão da maioria das pessoas, apesar de ter sido a minha, é a minha grande paixão dentro da ciência, mas a gente, como professor, está aí para isso, né? Para pegar na mão e falar, vamos, gente, que vai dar certo. Que a gente segue nesse sentido e vai dar certo. E se você chegou por aqui e não assistiu a outra aula foi uma aula mesmo, né, de química nos diálogos essenciais, está disponível também no YouTube da LASA. Inclusive foi essa mesma dobradinha, né, Patrícia? É a mesma dobradinha. Mas lá a gente conversa mais sobre a cromatografia, a técnica, como que a gente faz para ler o cromatograma. E no curso mesmo a gente conversa bastante sobre cromatografia, como extrair assim as informações daquele PDF, né, tão bacana que é um retrato, né, até vocês trouxeram isso na live passada, é um retrato do óleo essencial. Então é bem Muito, bacana a gente poder conhecê-lo através dessa visão. muito legal. Acho que podemos seguir. Perfeito. Gente, deixo meu convite para vocês. Eu tenho 3 aulas temáticas nesse sentido, que a gente vai se debruçando sobre a composição de lavandas diferentes, lavanda verdadeira, lavandas diferentes. O titri, esse titri que a gente conhece, mas outras melaleucas, outros titris, e o alecrim, tanto o alecrim verdadeiro que a gente conhece mesmo, não fui eu que dei esse nome, tá? Verdadeiro é o nome comum deles. É o Rosmarinus officinalis, e outros alecrins, e a gente deve lançar essas aulas de novo no começo do semestre que vem. Tem o curso que eu desenvolvi com muito carinho, muita dedicação para usar esses óculos da química, que é o curso de Introdução à Química dos Óleos Essenciais, que eu tive a oportunidade de desenvolver pelo IBRA. Agradeço muito ao Fábio e à Camila pela oportunidade de poder participar desse time, dessa equipe, dividir com os meus colegas de IBRA essa categoria, de estar com eles ali, pessoal que sabe demais, que, né, bebeu aí da fonte, e está há muito tempo na estrada no ensino de aromaterapia e óleos essenciais. Então, eu tenho a alegria de estar com eles nesse curso. Espero vocês aí para fevereiro, março do ano que vem, quando a gente vai ter a próxima turma, se Deus quiser. Se vocês quiserem me conhecer, quiserem informações, no e-mail quimiquices@gmail.com ou no meu Instagram, @pati_barragan. Foi uma alegria estar com vocês, gente. Espero que tenha sido um momento de desfrute, de reconhecer a química, de se aproximar dela, e também em especial nessa noite, comemorando a semana, né, do Dia da Aromaterapia e da Aromatologia, se aproximando dos olhos brasileiros, esse olhar pelas nossas brasilidades, potenciais temos aí 1000. Alexandre, estamos aí com uma programação especial, não estamos? Que essa semana toda eu espero que vocês tenham aproveitado, gente. E amanhã tem um fechamento com chave de ouro, hein? Amanhã tem fechamento, então amanhã, se você não fez a sua inscrição ainda no Ciaroma, você pode fazer a sua inscrição no pacote Turquesa, que é o nosso pacote gratuito, que dá o direito a vocês assistirem 5 palestras por dia, até amanhã, né? Então amanhã é o último dia dessas 5 palestras, que são de Ciaromas passados. Ou você já pode fazer a sua inscrição para o Ciaroma, que vai acontecer no dia 19 e 21 de novembro, e depois do Ciaroma a gente tem o curso com o Pierre Francome nos dias 23 e 24 de novembro, com a graça de Deus, tudo presencial em Belo Horizonte. Esperamos vocês, né, Alexandre? Aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer a minha altura de 1,5 metro, que estarei lá, com a graça de Deus. Live é muito bom, né, Patrícia? Mas Oi? live é muito bom, mas presencial tem seu valor. Chega uma hora que a gente tem que estar no presencial, na live presencial, né? Vão conhecer o Alexandre também, a equipe toda da LASO vai estar lá em peso, né? Participando e com vocês, desfrutando desse momento tão especial que é o Congresso Internacional de Aromatologia. Essa é a nossa 4ª edição já. E dia 19, Alexandre, temos uma ação especial amanhã.
Isso aí, Patrícia, temos uma ação super especial. Deixa eu tirar aqui. O pessoal fazendo a participação, né, na loja física. Física e virtual com até Física e 20% virtual. de desconto. E as 20 primeiras pessoas que fizerem a sua compra, aí só no caso só na loja virtual, a partir de meia-noite e acima de R$ 200, ganha uma caneca temática do Aroma Day. Então não deixe de participar, porque amanhã, 19 de dezembro, é o aniversário de René Maurice de Gattefossé, o pai da aromaterapia, se a gente pode assim dizer, né, pelo menos cunhou esse nome, né, essa forma de conhecer os óleos essenciais, o uso deles. Então, amanhã é comemorado o dia da aromaterapia. E justamente amanhã convido a todos vocês às 15 horas neste mesmo YouTube, não neste mesmo link, mas no mesmo YouTube da Laslo Brasil. Nesse mesmo canal, não nessa mesma bate-hora. Não nessa bate-hora, não, é às 15 horas. Nessa não. É às 15 horas a palestra com o Fábio Laslo, Olfato, Neurogênese e Saúde Mental, uma palestra imperdível, que vocês podem vir com o caderno e a caneta, porque vai ser, assim, show, espetacular. Esperamos vocês, né, Alexandre? Então, o pessoal que não assistiu ainda, né, desde segunda-feira, as lives, fica o convite para fazer uma maratona para chegar amanhã e assistir a live do Fábio, que vai estar, assim, imperdível, fechamento com chave de ouro, todos na expectativa. Sem dúvida. Esperamos vocês. Alexandre, muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Mais uma vez. Momento, que a pessoa fala igual uma pessoa doida, professora, né, gente? É assim mesmo. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Muito carinho, agradecemos toda essa semana. Esperamos vocês ainda amanhã para o nosso fechamento especial. E desejamos a todos um excelente final de ano, mesmo em todas essas condições difíceis que viemos passando aí no ano de 2020, um ano atípico. Esperamos que nesse momento vocês possam se recolher, possam se abraçar, né? Mesmo que você com você mesmo, né? Mas ter um momento de introspecção e de reconhecimento dos passos que nos levaram até aqui, para que a gente possa também exercer a gratidão. Um abraço grande para vocês. Até a próxima. Patrícia, em nome da equipe da LAS, da equipe de comunicação, receba o nosso abraço, nosso muito obrigado por compartilhar, né, seu conhecimento. Obrigado, pessoal, que acompanhou ao longo da semana, que acompanhou hoje, dia 18, essa live foi muito bacana. Eu estou ficando fera em química dos óleos essenciais. Então, o pessoal acompanha amanhã, né, a live do Fábio, que vai estar muito legal. E obrigado mais uma vez. Tamo junto, Patrícia. Esperamos vocês, pessoal. Até amanhã. Obrigada, Alexandre. Um abraço para todos. Uma boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado.